8h38. Bom, tem uma coisa curiosa, a gente está falando de trânsito, estamos falando aí do pessoal saindo de São Paulo, o pessoal está indo para Aparecida, está indo para o litoral também, para quem pode passar e emendar tudo, né? Ficar lá fora, é uma maravilha. Mas tem aquela história, você está dirigindo, está escrito assim, por exemplo, vou pegar lá, a que eu conheço melhor, a Mogi Bertioga. Quando você chega perto de Mogi das Cruzes, tudo 50 por hora. Aí o cidadão passa assim a 48 e tal, passou a nadar, pé na tábua, como dizia o velho Adhemar de Barros, né? Ex-governador de São Paulo. Fé em Deus e pé na tábua. Aí, pé na tábua e lá vai o pessoal então novamente, aí volta o radar, baixa de novo por aí afora. O Pedro Henrique Crisman, que é advogado, doutor Pedro, é sócio da Vergueira, advogados associados aqui conosco. Doutor Pedro Henrique, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Doutor Pedro, como é que o pessoal já apelidou esse radar que é capaz de pegar o cidadão para saber se ele só para ali e depois ele volta novamente a uma velocidade alta? Estão chamando de radar à prova de migué, né? Eu não sei se essa é a expressão que usam em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro então seria algo como assim, evitar malandragem. Aqui se fala, você está dando uma de migué aqui comigo? Aqui se usa muito também em São Paulo. E como é que funciona, hein? Bom, na verdade não é um radar só, né? São dois radares. Um radar, primeiro, aufere a velocidade, sinaliza, marca o tempo e a placa. E outro, mais distante na rodovia, vê se aquele carro com aquela placa chegou antes do tempo, né, necessário para percorrer aquela rodovia, aquele trecho da rodovia na velocidade máxima daquela rodovia. Então, se um carro registra essa velocidade dele a 80 km por hora num trecho e mais à frente ele também está a 80, mas ele chegou muito mais rápido, né, do que o necessário se ele mantivesse a velocidade de 80 km nesse trecho, então ele vai ser multado. Interessante, hein, Pedro? Muito interessante isso. Quer dizer, então, o devagar, devagarinho é só eu vou ter que respeitar a velocidade máxima entre os dois radares. Se eu for acima dela, eu vou ser autuado lá na frente, é isso? Exatamente. Ou ser muito bom de conta, né? Se a pessoa for muito boa de conta, ela acelera a 100, depois ela vai reduzir a 40, né? E ver o trechinho que precisa, mas é mais difícil. Eu não sei, né? E como a menor distância de 2 pontos é uma linha reta, né? Da estrada, você mede o tempo, faz o cálculo e pega o cidadão lá. Agora, eu acho que é um fato, não sei se você concorda, Pedro, de segurança, logicamente, sem dúvida alguma, mas até uma questão de ordem ética, não é ou não? Não, por óbvio, né? O homem no trânsito é completamente diferente do cidadão comum, né? Eu brinco que o homem de bem no trânsito quase não existe. Ele é muito mais raro do que as pessoas gostam de dizer, né? O cidadão de bem, ou a cidadã de bem. No trânsito acaba virando lei da selva. Ninguém está disposto a respeitar as sinalizações, os limites de velocidade e há sempre uma desconfiança, né, de que a pessoa pode andar um pouco mais rápido do que o permitido porque o carro é melhor, ou porque a rodovia está boa, ou porque ela é boa motorista, quando não é assim, né? Pois é, quer dizer, aí a gente não olha na velocidade máxima, né? Que a gente acha que aquela velocidade máxima não é para nós, né? A gente já trata como sugestão, né? Exatamente. É uma sugestão que a velocidade máxima aqui é 80 por hora. Não é verdade ou não? Agora, se não puser o radar, geralmente a gente vai acima dos 80 por hora. Eu gosto de brincar até com os meus alunos, eu falo, olha, se a gente não colocasse um limite de velocidade numa via conhecida aqui do Rio de Janeiro, né, um aterro, qual seria a velocidade que vocês andariam? É interessante, porque a maior parte diz velocidades muito mais altas que a do radar, 110, 100 km, se o radar é 90, mas alguns até dizem, eu acho que eu andaria a 70, eu tenho muito medo de dirigir. Mas isso é muito raro, né? O interessante é que nenhum deles orbita em torno de 90, né? É sempre ou muito mais ou abaixo. Então, tem essa mentalidade de que a placa está ali como uma sugestão de alguém que não entende nada de trânsito, quando é justamente o contrário. E muitas vezes, Pedro, não sei se você já reparou, a pessoa está andando à esquerda na velocidade permitida, 80 por hora. Vem um cidadão atrás e a buzina, acende farol,
põe o pisca-pisca para a esquerda. Então, para você sair da frente, você está andando no limite da velocidade. Né? Você sair da frente porque o cidadão quer passar mesmo acima do limite permitido naquela área. Isso é interessante, né? Geralmente a velocidade máxima na rodovia é quase que compreendida como a velocidade da direita. A velocidade da esquerda é sempre muito superior à velocidade máxima. A gente tenta andar a 80, a 90 numa rodovia onde a gente sabe que normalmente os carros circulam a 120, a 110, é pedir para se aborrecer, né? Vão piscar, vão buzinar, enfim. É verdade. Agora, Pedro, esse chamado radar prova do Miguel já existe no Brasil ou é uma experiência fora? Bom, ele aqui no Brasil ainda não foi regulamentado, tá? Ele já foi testado, se eu não me engano ele foi testado em São Paulo em 2017, 2018, bastante gente recebeu a notificação, né, de que havia trafegado acima da velocidade permitida em algumas das vias de São Paulo, se eu não me engano inclusive a Marginal Tietê, mas não recebeu multa porque não há previsão para o uso desse tipo de radar. Interessantíssimo, muito interessante. Professor Pedro Henrique, muito obrigado por sua gentileza. Nada, eu que agradeço, fico à disposição. Professor doutor Pedro Henrique Crisman, advogado e sócio da Vergueira Advogados, conversando conosco. Radar à prova do Miguel. Maravilhoso. Não é? Interessantíssimo, né? E olha não, a prova do Miguel. Quer dizer, você acha de vó ali devagarinho, passou a gente pé na tábua, como dizia o velho Ademar, né? E depois volta devagarinho. Mas é interessantíssimo isso aqui. Isso aqui vai colaborar para respeitar mais aí os limites de velocidade.